E o tema de hoje é ungidos para profetizar. Quando você olha aqui para essa cena, você vê um homem de joelhos, em meio ao quê? O que você vê ao redor dele? Morte, não é isso? Você vê ossos secos. Então você já entendeu que o texto de Ezequiel 37, 1 a 10, é o texto do vale de ossos secos. Então vamos colocar em pé. O texto é Ezequiel 37, 1 a 10. Você que nos acompanha de casa, graça e paz de Jesus para você também. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Através da internet a gente chega a muitos lugares, né? E muitas pessoas que moram em outras cidades, em outros estados, participam da Catedral Emanuel, se sentem parte da família Catedral Emanuel. Podemos dizer que é a Catedral Emanuel online. Nós temos a Catedral Emanuel física e a Catedral Emanuel online, que é a nossa extensão, a nossa família estendida. E aí esses irmãos, a gente ora por eles, abençoa a vida deles, e é muito bom tê-los conosco também. Amém? Ungidos para profetizar, Ezequiel 37, 1 a 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava o quê? Cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam o quê? A palavra do Senhor. Aleluia. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, eita glória, farei crescer sobre vocês e cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei. É aqui que começa. Como me havia sido ordenado. Enquanto eu fazia o que, irmãos? Profetizava. O que é que houve? Um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito, o fôlego da vida. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Alabachai decanta, alabassúbia. Vamos ler juntos o 10. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Pode se assentar, glorificando a Deus, amém? Não economiza glória a Deus, não? Amém? Às vezes nós somos muito econômicos no glória a Deus e no aleluia. Seja econômico no dinheiro, gaste com moderação. Porém, glória a Deus, você pode usar à vontade, amém? Exalte o nome do Senhor nessa manhã, dá um eita glória aí, porque essa é uma manhã profética, onde o Senhor está nos ungindo para profetizar. Deus, Ele concede ao profeta Ezequiel uma visão espiritual, certo? O Espírito do Senhor o leva no meio de um vale
que estava cheio de ossos secos. Ezequiel 37:3 vai dizer o seguinte: Deus mostra para ele o vale, e o verso 3 traz a pergunta do Senhor. Então me perguntou, é Deus perguntando para o profeta Ezequiel: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. O Espírito do Senhor, ele nos traz visões, ele nos traz revelações. Você já teve uma visão espiritual? Deus já te mostrou algo? Deus já falou com você sobre algo? Você já sentiu no seu espírito? Deus já te mostrou uma pessoa para você orar? Já te mostrou uma situação? No seu ambiente de devocional, de tempo no secreto, no meio ali da leitura bíblica, da sua adoração, da sua entrega daquele dia a Jesus, você já teve uma palavra de conhecimento vinda de Deus? O que é uma palavra de conhecimento? É um dom do Espírito que traz a verdade de Deus sobre a vida de alguém. E aí você sente no seu espírito, você ora, e muitas vezes Deus manda você profetizar. Muitas vezes Deus manda você declarar. Eu lembro um dia que eu estava numa reunião de pastores da nossa denominação. Só vinham pastores metodistas. E na realidade não era nem o corpo pastoral todo, era um grupo pequeno de superintendentes distritais, 16. E eu estava orando ali naquele tempo de adoração. E o Espírito do Senhor me levou a profetizar sobre um colega, que é pastor em uma outra cidade. E eu comecei a profetizar sobre a igreja dele, várias coisas, que Deus estava trazendo muitas pessoas, que Deus estava trazendo muitas crianças. Eu fui profetizando, do que Deus ia me entregando, eu ia profetizando sobre a vida dele. E ele recebeu tudo aquilo, depois ele me perguntou: Rodrigo, você está sabendo o que está acontecendo na minha igreja? Eu falei: não sei de nada, não me chegou nenhuma informação. Ele: você não sabe que a minha igreja sofreu uma divisão? E que muitas pessoas saíram da igreja? E que nós perdemos boa parte da nossa membresia? Eu falei: não estou sabendo, irmão. Estou sabendo agora que você está me contando. E você está profetizando que Deus está trazendo pessoas. O que aconteceu? Aquela igreja que ficou enfraquecida, aquela igreja que perdeu parte da sua membresia, Deus trouxe novas pessoas. E na profecia que o Espírito me dava, eu dizia para ele que Deus estava trazendo casais com crianças gêmeas, para aumentar rápido, né, irmãos? Eita glória, multiplica, é rapidinho, né? Eita glória. E aconteceu desse jeito. Aconteceu desse jeito. Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, Catedral Emanuel? Talvez você esteja aqui nessa manhã vivendo uma realidade difícil em alguma área da sua vida. Mas eu já quero começar essa pregação dizendo para você o seguinte: nós estamos aqui para profetizar sobre a sua vida. Profetizar saúde, profetizar salvação para a sua família, profetizar libertação, profetizar portas abertas para você, profetizar milagres acontecendo, profetizar prosperidade de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui debaixo de uma unção, e essa unção é a unção do Espírito Santo de Deus. E o Senhor está chamando você nessa manhã para se voltar para Ele, para crer nele, para confiar nele, porque Ele tem grandes coisas para você. Amém? Interessante que Deus mostra para o profeta, e ele pergunta para o profeta: filho do homem, o verso 3, será que esses ossos podem reviver? Eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa manhã: qual é o seu grau de fé? Você crê no impossível ou não? Existem muitos cristãos sinceros, discípulos de Jesus, que congregam dominicalmente numa igreja local,
que amam Jesus, que amam a palavra de Deus, que amam o próximo, mas que não creem no sobrenatural de Deus. Eles vão para o céu do mesmo jeito, amém? Aqui não é nenhum julgamento, vão perder a salvação, não é isso. É nível de fé. São cristãos racionais. Há alguns que dizem até o seguinte: para que eu vou orar para os enfermos se existe médico? É só ir no médico, é só tomar remédio, é só fazer o tratamento. E eu e você sabemos que há momentos que a medicina não resolve. Até os médicos cristãos sabem disso. Aqueles que têm experiência com Deus, né? Aqueles que creem no sobrenatural. Muitos irmãos nossos que exercem a medicina dependem exclusivamente de Deus e entregam a Deus, porque sabem que só Deus pode fazer o milagre. E eu sei que aqui na Catedral Emanuel nós temos pessoas que vêm de várias igrejas evangélicas. De igrejas conservadoras, tradicionais, ultra tradicionais, igrejas pentecostais, neopentecostais, e encontram aqui na Catedral Emanuel uma casa, uma família. Só que a gente traz as nossas tradições, até porque alguns foram criados neste ambiente. E eu não sei, no meio das suas muitas experiências com igreja, com o mundo espiritual, qual é o seu nível de fé. Mas eu quero desafiar você nesta manhã a romper com tudo aquilo que te limita. Amém, Catedral Emanuel? A romper com conceitos, a romper com barreiras, a romper com dificuldades, para entender que, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus pergunta para o profeta se aqueles ossos poderiam reviver, em outras palavras, Deus está falando o seguinte: pessoas mortas podem ser transformadas em pessoas vivas. Você, profeta Ezequiel, tem fé para ver ossos secos, pessoas mortas, sendo transformadas em pessoas vivas? Então a pergunta para nós hoje: nós temos fé para ver pessoas mortas espiritualmente, presas às drogas, presas à idolatria, presas ao mundo da criminalidade, sendo transformadas em pessoas vivas? Você tem fé para orar por alguém 100% envolvido no tráfico de drogas e crer que amanhã Deus transforma esse chefe do tráfico num discípulo de Jesus, num pregador da palavra? Você tem fé para ver hoje alguém que é idólatra, que se prostra diante de imagens de escultura, que adora outros deuses, amanhã levantar as suas mãos e adorar somente a Jesus de Nazaré? Você tem fé para ver alguém enfermo, entubado, com um diagnóstico super negativo, aonde a esperança não é apresentada? Você tem fé para crer que Deus pode fazer a obra? Você tem fé? Então você precisa renovar a sua fé, porque o mover profético nos leva a declarar o poder de Deus em meio ao caos. É isso mesmo. Os profetas de Deus são movidos por fé e confiança em Deus. Estão o tempo todo crendo que Deus irá fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Lucas 1,37 vai dizer o seguinte: olha que palavra poderosa, leia comigo por favor. Porque para Deus... Fala de novo, por favor. Você vai falar esse texto bíblico, vai dar um glória a Deus, pode ser? Eita glória, aleluia! Não há nada impossível. Hoje nós queremos profetizar 3 coisas importantes: salvação, libertação e cura.
O evangelho do reino de Deus, ele é pautado por essas três ênfases: salvação, libertação e cura. Amém, catedral? Deus levanta um profeta, lhe concede uma visão, mostra a realidade e lhe concede autoridade para profetizar a transformação. Eu vou repetir para você entender o que é Ezequiel 37, o que é essa visão e o que Deus quer nos falar hoje. Deus levanta o profeta, Deus está levantando você. Lhe concede uma visão, mostra a realidade. Deus mostra para você a realidade. Olha o que está acontecendo. Veja, é um vale de ossos secos, são pessoas mortas. Olha este vale. Ei, mas ele não apenas te mostra a realidade, ele lhe concede autoridade para profetizar a transformação. Diga comigo: autoridade para profetizar a transformação. Então é hoje, dia dos pais, segundo domingo de agosto, Deus está concedendo a essa igreja local, Catedral Emanuel, autoridade para profetizar. Então ele vai colocar você diante de pessoas, diante de situações, diante de pessoas enfermas, diante de pessoas perdidas, diante do caos. Ele, o próprio Deus, da mesma forma que ele mostrou o caos para o profeta Ezequiel, Deus vai mostrar para você o caos, ok? Mas não é só para você saber que existe o caos, é para você profetizar sobre o caos. Eita, labassúbia. É para você declarar a palavra de Deus, é para você dizer: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. E você vai liberar, preste atenção, você vai liberar a palavra de Deus sobre o caos. E quando você liberar a palavra de Deus sobre o caos, Deus vai fazer um movimento. Cada osso vai juntar-se ao seu osso, e ali o esqueleto vai ficar em pé, a carne vai crescer, a pele vai voltar. E o texto diz que ali estavam em pé, mas só que faltava o espírito. E Deus mais uma vez fala para o profeta: agora faltou o quê? E talvez Deus te mostre uma realidade, você vai profetizar, vai haver uma mudança, mas vai ficar faltando alguma coisa. E você vai poder dizer para Deus: Senhor, a transformação aconteceu, agora falta isso. Faltava o espírito, faltava o fôlego da vida. E o que Deus fala para o profeta? Profetiza ao espírito, e o espírito vai vir e vai entrar neles. E isso aconteceu. Ei! E aquele monte de ossos passaram a ser seres humanos novamente vivos. E levantou-se um grande exército. Deus transforma ruínas em castelos. Deus transforma pessoas destruídas em pessoas relevantes. Deus transforma pessoas perdidas em pessoas que vão liderar no reino dele. Deus transforma pessoas imundas em pessoas santas. Deus transforma pessoas enfermas em pessoas saudáveis. Deus transforma você, amém? Existe alguma área da sua vida que esteja precisando de transformação? Nós estamos aqui como igreja de Jesus para profetizar. Labachai decanta, labassub. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Eu quero profetizar sobre os seus filhos. Eu quero profetizar sobre o seu trabalho. Eu quero profetizar sobre o seu ministério, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. Ainda nessa introdução, e nós estamos só na introdução, eu quero te lembrar da pregação de domingo passado, com o tema: o que significa navegar no oceano do Espírito. O texto principal foi Joel 2, 28 a 29.
E nós falamos domingo passado sobre o que significa navegar no oceano do Espírito. Lhe faço um pedido: se você não esteve aqui domingo passado, não assistiu online, vá ao YouTube e assista essa pregação, por favor. Vai ser importante para você entender o que Deus quer fazer. Olha o que diz Joel 2, 28 a 29. Acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O Espírito do Senhor vem sobre você, amém? O Espírito do Senhor vem sobre você, e Ele vai te dar visões, revelações. Ele está te ungindo para profetizar. Todos vão profetizar, todos serão guiados pelo Espírito Santo, os nossos jovens. Eu fiquei sabendo de algo que acontece, ou que aconteceu, numa igreja em São Paulo. Essa igreja se chama Zion Church, e eles fizeram um trabalho com as crianças sobre o sobrenatural de Deus. E as crianças começaram a receber palavra de Deus no departamento infantil. E teve um momento que a equipe responsável soltou essas crianças, pelo menos algumas, e falou: olha, agora vocês vão entrar lá na nave do templo, no auditório principal, e aquilo que Deus mostrou, deu para vocês para entregar para alguém, vá até essas pessoas. E algumas crianças ousadamente entraram na nave do templo e começaram: ô tio, ô tia, eu estava lá orando e eu fiz um desenho, Deus mandou te dizer isso. Olha o desenho, tia, isso aqui vai acontecer com você. O Espírito do Senhor quer usar as nossas crianças, amém? Departamento infantil não é creche, não é para tirar as crianças do culto para a gente ter silêncio. É para ensinar as crianças a palavra, ministrar sobre elas, para que elas ministrem a outros, para que elas sejam usadas poderosamente por Deus. A nossa oração é que todas as crianças que estão aqui no Catedral Kids sejam cheias do Espírito Santo, e Deus as levante como profetas, como evangelistas, como líderes, e que elas entendem o chamado delas no reino de Deus. Eu quero falar sobre 3 áreas que nós queremos profetizar hoje, e a primeira área que eu quero falar tem esse ponto: Jesus deseja salvar todas as pessoas, amém? Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou o quê? Trazendo salvação a todos. A graça de Deus é uma graça que salva. Nós queremos e almejamos e oramos pela salvação dos nossos familiares, não é isso? Nós oramos pela salvação dos nossos amigos. Quem é pai e mãe ora o tempo todo pela salvação dos filhos. Nós não queremos que os nossos filhos venham encher o inferno, mas queremos que os nossos filhos possam no final da vida deles morar no céu. Então nós cremos que precisamos investir nos nossos filhos, e oramos pela salvação deles, porque a graça de Deus, amados, ela se manifestou em Cristo, trazendo salvação a todos. E aí eu digo o seguinte, e é uma palavra profética que eu libero: os corações secos e frios serão tocados pelo Espírito Santo. Os corações secos e frios serão tocados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode profetizar isso? Lá na sua casa, existem corações secos e frios? Inclusive pessoas que foram criadas na igreja, pessoas que são criadas na igreja e que se desviam. É mais difícil trabalhar com essas pessoas do que com quem nunca frequentou uma igreja. Sabia disso? Aquele que nasce na igreja, aquele que caminha durante um tempo e se desvia e se esfria,
ele se torna realmente frio ao quadrado. Ele se torna realmente distante, porque ele já conhece a palavra, só que ele conhece, mas não crê. Aquilo que ele achava que cria, ele chega à conclusão que não crê mais. Então ele entra num conflito. Então trabalhar com pessoas desviadas do evangelho é um trabalho dobrado. Porém, eu quero profetizar que corações secos e frios serão tocados pelo Espírito Santo. Aqueles nossos familiares que já estiveram e hoje não estão, serão tocados pelo Espírito Santo. Da mesma forma que foi difícil ossos secos serem transformados em exército, eu creio no impossível. Eu creio no impossível. Que você vai poder dizer: eu e minha casa servimos o Senhor. Você pode declarar isso profeticamente nessa manhã. Levanta as suas duas mãos aos céus, Catedral Emanuel, e diga isso: eu e minha casa, serviremos ao Senhor. De novo. Amém. Então nós profetizamos a salvação, mas também queremos profetizar a libertação. E esse ponto vai dizer o seguinte para nós: somos libertos pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? É o sangue de Jesus que nos liberta. João 8,36: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. É o sangue de Jesus que nos liberta. É o sangue de Jesus que nos transforma. E aí nessa manhã eu quero profetizar o seguinte: eita labassúbia, correntes serão quebradas, prisões serão abertas. Jesus é maior do que qualquer vício, e o seu sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. Jesus é maior do que o vício da maconha, do que o vício do álcool, do que o vício do cigarro, do que o vício do cigarro eletrônico. Jesus é maior do que o vício da pornografia. Jesus é maior do que o vício pela comida. Os comedores compulsivos serão libertos pelo sangue de Jesus. Jesus é maior do que esse vício que você tem por doce. Jesus é maior do que esse vício que você tem por Coca-Cola. É vício também. Eu não vivo sem Coca-Cola. É vício também. Eu não consigo ficar um dia sem comer doce. É vício também. Então Jesus, ele nos liberta de todo e qualquer vício. Qual vício está te aprisionando hoje? Qual vício? É o vício pela tela? Você quer ficar conectado o dia inteiro? Se a sua internet não funcionar, você tem uma crise, de abstinência. Hoje muitas pessoas estão viciadas na tela. É o vício digital. Que tal fazer uma desintoxicação? Ficar pelo menos algumas horas ou um dia inteiro sem tela, mas com palavra de Deus. Aleluia. Então, em nome de Jesus, seja liberto nessa manhã. Jesus está fazendo algo poderoso por você nessa manhã, porque o seu sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus hoje purifica você. Por último, eu quero falar sobre a cura. Nós cremos na cura. Eu quero profetizar a cura. E aí esse ponto eu digo o seguinte: Jesus é poderoso para curar. Você crê nisso? Amém. Quantos creem que Jesus é poderoso para curar? Amém. Você tem visto Jesus curar? Eu tenho visto com muita frequência as curas acontecendo. E estou crendo que algumas estão em processo, que brevemente teremos o testemunho. Jesus é poderoso para curar. Eu não sei qual enfermidade está dominando a sua vida, mas eu sei de uma coisa: Jesus pode curar você. Jesus pode libertar você. E a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte em Atos 3,16: pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem o quê? Saúde perfeita.
na presença de todos vocês. Havia um coxo na porta do templo. O coxo pedia o quê? Esmola. Mas Pedro e João disseram para aquele coxo: não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Jesus quer que você ore pelos enfermos. Eu vou levar lá na igreja para o Rodrigo orar. Não, é para você orar. Eu vou levar lá na igreja para o ministério de intercessão orar. Não, não é para eles orar, é para você orar. Mas quem sou eu? Quem sou eu para impor as minhas mãos sobre alguém? Você é alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Rabachai, você é alguém escolhido para uma grande obra. Você é um discípulo de Jesus. Pare de se achar menor do que os outros. Nós encontramos pessoas que têm até uma paranoia. Qual é a paranoia? Se eu impor as minhas mãos sobre alguém, eu vou ter retaliação do inferno. Ora, paranoia é gospel. É paranoia gospel. Gente, retaliação, levante do inferno, batalha espiritual a gente vai ter todo dia. Desde o dia que você levantou a sua mão e aceitou Jesus, é batalha espiritual todo dia. Se você não orar, se você não vigiar, você vai ser derrotado. Isso é para quem é intercessor, para quem é pastor, para quem é profeta, para quem é bispo, para quem é apóstolo, para quem é mestre, para qualquer um, de A a Z. Então tire, por favor, essa paranoia gospel da sua mente. E talvez alguém te ensinou, só que alguém te ensinou muito errado. Porque o nome de Jesus te leva a profetizar. O nome de Jesus te leva a curar os enfermos. O nome de Jesus te leva a pregar salvação para os perdidos. O nome de Jesus leva você a libertar aqueles que estão cativos. E quantas pessoas estão cativas? Quantas pessoas presas? Quantas pessoas viciadas? Quantas pessoas destruídas? Quantas pessoas que estão matando a sua saúde dia a dia? Quantas pessoas estão destruindo o seu casamento por causa da pornografia? Volta e meia a gente ouve alguma esposa dizendo: meu marido me trocou pelo celular. Ele se tranca no banheiro com o celular e de lá ele não sai. Ninguém toca no celular. Jesus quer libertar. Ele é poderoso. Amém? Então nós profetizamos nessa manhã. Esses 3 pontos são muito importantes, vamos relembrá-los. Leia comigo, Catedral Emanuel, vamos lá? Jesus deseja salvar todas as pessoas. 2, somos libertos pelo sangue de Jesus. 3, o nome de Jesus é o quê? O nome de Jesus é poderoso para curar. Então nós cremos que o nome de Jesus é poderoso para curar. Então nessa manhã nós queremos profetizar salvação, cura e libertação. Então Catedral Emanuel é para eu e você nos movermos profeticamente. Isso significa orar pelas vidas, declarando salvação, libertação e cura. Jesus nos levanta profeticamente. Amém? Jesus nos levanta profeticamente. Muitas vezes você vai estar orando por alguém. Eu disse isso bem no início. Deus vai te mostrar algo. Mas sabia que eu e você podemos errar? Que a nossa mente também trabalha? Então tenha muita humildade ao entregar aquilo que Deus está te dando. Eu geralmente faço uma pergunta: isso tem sentido para você? Se a pessoa fala nenhum, fala beleza, esquece, errei. Agora há algumas pessoas que são muito altivas. Não, eu nunca vou errar. Você pode errar. Amém? Então tenha muita humildade. E se você errou, peça perdão. Perdão, eu estou ainda aprendendo. E de fato, todos nós estamos o quê? Aprendendo.
Eu estava orando por um amigo, esse amigo é um apóstolo em São Paulo, lidera uma grande igreja, e Deus me deu uma palavra sobre o ministério dele numa área específica. Eu orei por ele, eu coloquei a vida dele diante de Deus, orei por essa situação. Agora no GKPN eu encontrei, tivemos o privilégio de conhecer a esposa, que nós não conhecíamos, e lá no cafezinho, eu falei: amigo, eu tenho algo de Deus para dizer para você. E eu falei o que Deus me mostrou. Ele falou: rapaz, a minha mulher tem que ouvir isso. E ele traz a mulher, falou: Rodrigo, repete para ela. Aí eu repeti. E ela começou a levantar as mãos, dizer: aleluia! Mulher sabe o que é, né? Glória a Deus! E ela virou para ele: é exatamente isso que eu tenho falado com você. Ou seja, houve uma confirmação. E eles sentiram o seguinte: Deus está trabalhando. O que nós temos conversado, o que nós temos pensado, Deus está confirmando através do Rodrigo. Trouxe a palavra. E ontem, na hora deles irem embora para São Paulo, e nós vimos para Resende, eles nos abraçaram e disseram: amém. Que bom que Deus falou com você, Rodrigo, para nos trazer uma palavra. E é exatamente o que nós estamos vivendo. Então é muito importante você ter muita humildade. Algumas pessoas atrapalham muito o mover sobrenatural de Deus, porque elas não têm humildade e nem sabedoria. Se o meu amigo tivesse me dito: Rodrigo, isso não faz sentido não, o que eu ia dizer para ele? Perdão, amigo, estou aprendendo ainda. E eu vazava fora. Então tenha muita o quê? Humildade. Aprenda a perguntar: faz sentido para você? E talvez alguém diga para você: ó, nenhum sentido. Se for de Deus, daqui um tempo, essa pessoa vai te procurar e vai falar: olha, Lília, aquilo que eu falei aquele dia que não tinha sentido, hoje faz total sentido. Amém? Aprenda a depender de Deus. E seja humilde, mas seja ousado. Amém? Ah, Deus está me mostrando, mas eu não vou entregar, eu não vou falar. Quem sou eu? Você é alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Fique em pé, Catedral Emanuel. Nessa manhã, Jesus quer te dizer algo poderoso. E eu deixei para falar isso com você em pé. Profetizar é ouvir a voz de Deus e dizer o que Ele está dizendo. Você entende o que é profetizar? Ouvir a voz de Deus e dizer o que Ele está dizendo. Se você quer ser ungido para profetizar, se você quer receber essa unção nessa manhã, eu quero motivar você a sair deste lugar, a vir a este altar e receber essa transferência de unção. Então você já pode vir em nome de Jesus. Eu quero viver isso na minha vida. Eu não quero ser um cristão frequentador de igrejas. Eu não quero ser apenas alguém nominal. Eu não quero ser só um número do cristianismo. Eu quero ser um profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Haracanta Labachai. Você não pode ser um número na estatística da igreja. Você tem que ser um instrumento do Espírito neste mundo. E o Senhor está te entregando hoje uma unção. Eita, Labachai, decanta, Labassúbia. E você vai ser levado pelas ruas, pelas cidades. Alguns aqui serão levados pelas nações para profetizar, para profetizar, para profetizar. Então, Catedral Emanuel, se prepare para vivermos um novo tempo, uma nova estação, em nome de Jesus.